Olá, eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no seu programa Prosperando. Já quero desejar uma semana maravilhosa, abençoada para você. Eu quero que essa semana seja uma semana onde a glória de Deus brilhe na sua vida de uma maneira tão tremenda que as pessoas vão olhar para você e vão ficar surpresas, admiradas. Eu já quero também convidar você, se não é inscrito, se inscreva, não é? Eu quero convidar você a curtir, já deixa o seu like aí, isso é tão importante. Deixa um comentário também, isso para nós isso é muito importante. E eu queria que você usasse também os comentários para pedidos de oração. Nós temos trazido temas aqui que têm tocado a vida de muita gente e muita gente me diz, nossa, que tremendo, eu me identifiquei com aquilo, eu queria pedir oração para minha família, para o meu pai, minha mãe, não sei, não importa. Né? Você pode colocar isso, deixa nos comentários aí, tá bom? Nós temos uma equipe de intercessão, vamos estar orando por você. Amém? Se você é pastor e quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone está aí na tela, você pode ligar e falar conosco, não é? Nós damos seminários pelo Brasil todo e de repente podemos aí um dia estar na sua igreja levando uma palavra de libertação na área financeira. Estamos indo para os nossos comerciais, mas voltamos rapidinho, não sai daí. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, nós estamos de volta e hoje um dia muito especial, eu estou com alguém muito querido aqui, não é? O Éder, nós carinhosamente chamamos de Éder Júnior, né? É um empresário, amigo nosso, lá da nossa igreja. Ele é uma referência no mundo da moda, no mundo do couro, né? Moda em couro. Ele tem uma grife aí de primeira linha, ele vai estar falando sobre tudo isso daí, como ele tem se destacado, né? Porque ele é um destaque mesmo aqui em Goiânia, né? Na moda em Goiânia, com os artistas, com gente famosa, né? Ele está servindo aí e os produtos dele são de primeiríssima qualidade e você vai saber como ele chegou até aí. Éder, eu queria te cumprimentar e te agradecer por estar aqui, por estar conosco aqui, trazendo a sua experiência, como você chegou aí. Eu queria que você cumprimentasse o nosso pessoal. Olá, eu comecei agradecendo o pastor Walter, que para nós é um exemplo, e vem trazendo pessoas fantásticas nesse programa dele. E eu estou aqui para dedicar um pouco e falar sobre a nossa marca, como nós começamos. A minha empresa é a Grife Fina Couro, estamos em Goiânia hoje. Tá vendo? Já sabe o nome, Grife Fina Couro. Éder, conta um pouquinho da sua história. Nem sempre você foi o que é hoje, isso tem uma história, uma escalada, né? Isso. Como que começou tudo isso? Pastor Walter, a gente começamos tudo há 14 anos atrás. Comecei com a coragem e fazendo roupas exclusivas. Com 3 anos trabalhando, a gente já teve equipe, já montamos equipe, já começamos a importar matéria-prima e hoje a gente produz peças em couro, que é uma coisa que para Goiânia hoje é quase impossível. Só que a gente creu e acreditou naquilo
e hoje estamos produzindo o que há de maior em moda em couro. Hoje vendemos para todo o Brasil e exportamos também peças em couros. Uau. Então é muito importante, e no percorrer aqui agora eu vou estar explicando tudo, como começou. Tá, você não começou grande, com certeza, né? Não. Já, hoje ela era uma potência no segmento de couro. Isso. Mas como começou? Como é essa história com moda, com confecção? Como começou isso? Walter, eu comecei na área minha, que é a couro hoje, há 14 anos atrás, quando eu comecei. Você já começou com couro? Comecei com um conserto de roupa. Conserto? Conserto de roupa, hein? Comecei consertando roupa, trocando zíper, fazendo barra, fazendo ajuste. Uau. Aí eu aprendi através disso a exclusividade da mulher goiana, que é o corpo. Aí eu criei as técnicas para que a gente pudesse adaptar em couro. E ali eu fui fazendo exclusividade para algumas pessoas, aí ali foi aumentando a clientela, aumentando, que chegou a um nível que eu comecei em uma sala alugada, que é o mesmo lugar que eu estou até hoje, só que de uma sala eu passei para 6 salas, e hoje a gente passou para o prédio da frente também, a produção. Então, são 14 anos, não foi apenas 14 dias. Então, a gente vem aplicando cada vez mais E diz uma coisa, começou numa salinha. Numa salinha. Fazendo concerto. Concerto de roupa. Uau! Sozinho. Sozinho. Hoje somos mais de 40 pessoas direto dentro da empresa. Eu não sei se você tem... É que você não conhece, não foi lá, não teve o prazer. Eu quero te convidar para um dia ir lá conhecer, né? Primeiro, o showroom dele é fantástico, é lindo, maravilhoso, né? Logo ao lado tem a confecção, a fábrica, e é enorme, né? Ele me falando, eu nem sabia que começou naquele local mesmo, e com uma salinha, né? E você consertando roupa. Consertando roupa. Olha só, e me fala, e aí, você... porque esse é um segmento... bem fechado, não é um negócio, você entrar nesse mundo da moda, e um mundo assim, uma moda exclusiva, uma grife em couro, não é fácil não. Não. Walter, com 18 anos, Deus já tinha me dado o dom que eu teria uma loja. Uau. Eu já tinha a visão da loja. Nessa época, com 18 anos, eu tinha facção já. Comecei a montar uma facção com 16 anos. Eu já tinha funcionário. Com 16 anos, eu montei facção. Então, com 18, Deus me deu a visão de uma loja. E nessa época que eu tinha 18 anos, eu ficava prestando serviço em facção. Eu vi que aquilo não estava me crescendo. Um dia, eu vendi tudo e ouvi a voz de Deus. Falou, vai para Goiânia. Eu sou de Goianira. Bem próximo. Você é de Goianira. E essa facção era lá em Goianira? Era lá em Goianira. Deus falou, encerra tudo, vai para Goiânia. E foi onde eu comecei tudo. Na alfaiataria, consertando Quando roupa. você fala, Deus me falou, isso é importante para nós aqui do programa, porque o nome do programa é Prosperando. A gente entende que é uma continuidade, é um crescente. Não é? Sim. Não é uma coisa estática, é um contínuo. Eu estou crescendo continuamente. Você já era cristão nessa época ou quando Jesus entrou nessa história? Já era cristão. Eu sou cristão desde os 10 anos de idade. Eu não vim de família cristã e desde os meus 10 anos eu venho para a igreja, eu venho ouvindo a voz do Espírito e eu sou muito sensível à voz. Então, isso me facilitou muito. Criar modelagem, fazer com que dá certo. Você falou que desde pequeno você já via a loja, você tinha visão do que ia ser. Isso começou aos 10 anos, porque você conheceu Jesus aos 10 anos. Sim. Não é? Não sei, sua família toda, né? Ou só você. A partir daí, mudou alguma coisa na sua mente? Você sentia algo de Deus? Um dia eu vou ser empresário, um dia eu vou ser grande. Sentia, desde os meus 10 anos, eu sentia. Quando você aceitou Jesus? Quando eu aceitei Jesus, Deus já ia me mostrando.
Aos meus 16 anos, eu fui trabalhar em confecção. Aos meus 17, em facção, eu já tinha minha facção. Uau. Eu já tinha a minha. Lá em Goianira? Lá em Goianira. Vendi uma moto que eu tinha, preferi andar a pé, vender a moto que eu tinha, que era sonho de adolescente, era ter uma moto. Vendi e comprei máquinas usadas e comecei a trabalhar. Ali Deus me deu uma visão. Juntamente com isso, já namorava com a minha esposa, com a Denise, que é muito importante na vida de um homem ser casado e fiel. Há quantos anos vocês são casados? Eu sou casado há 25. Uau! Olha, então, 25 anos isso. No meio da moda, e isso não é usual no meio da moda. Não. Mas essa coisa de princípio, você entendeu a visão de Deus para a tua vida. Exatamente, a Bíblia nos ensina. O homem tem que ter uma guerreira ao lado, né? E ali eu comecei com a minha esposa. Mesmo trabalhando de facção, eu comecei a testar modelagem nela. E Olha, aprendi... Ela foi o seu primeiro modelo? A minha primeiro modelo. Olha que e legal. até hoje. Aí Olha eu que fui legal. testando nela. Aí foi dali que eu desenvolvi. A importância de tudo aqui que eu quero explicar para vocês, nunca declarei isso em rede social, em TV, em lugar nenhum. Olha, eu eu não tenho estudo em moda. Não tenho, Walter. É mesmo? É tudo dom. Entendeu? Tudo dom. Uau, você não foi tem. desenvolvendo isso, as habilidades, tudo, modelagem, tudo que hoje compõe a tua... Tudo. Eu tenho dom de Deus, mas eu não tenho estudo em área nenhuma. Terminei o meu 3º ano, vim de família muito pobre, então eu tinha que escolher trabalhar ou estudar. Então, eu não consegui fazer faculdade, mas hoje eu me considero formado no meio da moda, dou aula de costura, ensino muito, a nossa empresa ensina muito, então buscamos pessoas para estar começando junto conosco, aprendendo nas mesmas técnicas do que eu sei, tenho muita facilidade de aprender, vim para Goiânia na época, voltando ao assunto atrás lá, vim para Goiânia, montei com a fé, Deus falou, pode ir fazer a proposta que você vai ter a sua loja. E eu falei, e eu acreditei, e falei, tô indo. Vendi tudo e vim para Goiânia. Comecei apenas com o valor do aluguel, uma máquina emprestada e comecei a consertar roupa. Rapidamente eu não dava conta de consertar pela quantidade de roupa que eu já tinha, de cliente que eu já tinha, e Deus vem me dando a visão, volta ao tempo atrás, onde eu te ensinei a fazer as modelagens, volta, vai fazendo os testes, e eu fui. Aí ali eu apliquei, consegui, dei conta e chegamos a um nível com 3 anos de alfaiataria aberta, onde era meu concerto de roupa, era uma alfaiataria, eu criei uma sala exclusiva, eu já não dava conta mais de produzir. Nesse tempo a gente era 4 pessoas trabalhando, eu já não dava conta de produzir exclusividade para pessoas importantes em Goiânia. Aí ali eu vim. Me fala, como foi essa transição para o couro? Não é porque confecção em geral é normal, pano, mas passar para couro, né? Porque é uma área mais exclusiva, bem mais exclusiva, porque é um público mais elitizado, né? Exato. Não é todo mundo que usa couro. Não. E ambiente, né? Claro. Não é todos os ambientes que está adaptado para usar couro. Exatamente. Começou quando, desde o primeiro dia que eu abri essa empresa, ela tem oração dentro todos os dias. Olha! Toda a vida, minhas empresas começou com oração. Então, essa empresa, todos os dias eu falava com Deus, eu preciso algo exclusivo e eu preciso de pessoas para me desafiar. Então, eu comecei a fazer vestido de noiva, comecei a consertar roupa, fazer terno exclusivo para casamento. Então, ali veio os desafios. E eu sempre amei desafios. E aí foi onde eu entrei no mundo da moda. Aí eu entrei com tudo e uma indicação foi para outra. Aí é o que eu tô hoje. Até hoje. Mas como você começou a trabalhar com couro especificamente? Porque... Foi aonde Deus me deu a visão, Walter, que eu queria exclusividade. Apareceu o cliente me falando, você consegue produzir isso em couro? Você consegue fazer isso? E eu pegava com a cara e a coragem. E nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito, né, como você falou, não fez curso nenhum.
Não. Mas eu tinha Você se aventurou. Eu tinha um método. Toda vez que eu pegava um desafio, eu tinha 1 hora mais cedo na empresa. Ninguém sabe disso, mas somente a minha esposa, a minha família que vai saber disso. Quantas vezes eu comecei a trabalhar 3 horas da manhã para falar com Deus no período das 3 até as 6 da manhã para Ele me dar uma resposta para mim estar executando aquilo. Até hoje. Eu tenho essa mania. Hoje mesmo eu comecei 5 horas da manhã porque eu queria uma resposta de Deus em alguns projetos meus. Então eu sempre busquei de manhã cedo. Que coisa... A intenção maior minha foi essa. Então, Deus é seu parceiro Toda direto, vida. não só parceiro, mentor, orientador. Ele está lá. Eu fico encantado, porque quando a gente fala sobre prosperidade, né, falamos um monte de gente, técnico, lógico, mentoria, tem tudo, um monte de coisa, mas eu vejo assim, muita gente começa e às vezes não dá em nada. Você está falando de algo assim, olha, eu não tive nenhum curso, mas eu sempre busquei Deus. Quando eu não sabia o que fazer, eu estava lá buscando Deus. Deus me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá direção. No mundo que a gente vive hoje, de tanta tecnologia, parece que Deus não cabe nesse negócio. Eu vou orar, eu vou buscar Deus. Que é verdade. Isso, né? Um monte de empresário tem vergonha de falar isso. Vergonha. E você está declaradamente dizendo, Deus me orientou, Deus sempre esteve comigo, Sempre. eu sempre busquei a ajuda de Deus, de madrugada. Sim. Olha só, isso é tremendo. Alguém confessar que de madrugada estava lá buscando direção, sabedoria, resposta, caminhos, por onde eu vou, por onde eu tenho. Né? E hoje você está aí fazendo o que está fazendo. E continua falando isso para mim. Né? Você falou, eu ia cedo. Ia cedo. Walter, quando eu comecei lá no concerto de roupa, a sala tinha 45 metros quadrados. Uau! A gente tem 800 metros hoje de Ui. construção. Olha. Só que não está cabendo nós. A gente está tentando uma negociação, já está bem adiantada com o prédio da frente. Lá tem mais uns 300 metros para colocar a nossa produção. Quer dizer, você não vai deixar, você vai ampliar ainda mais. Vai ampliar mais. Uau. E na nossa empresa hoje, muitos empresários acham que às vezes a gente é louco. A gente tem 30 minutos de culto todos os dias de manhã cedo. Uau! E a gente tem uma corrente de oração muito grande lá. A gente começou a ler a Bíblia e a gente não para. Lá lê Bíblia, funcionários lê Bíblia num grupo de WhatsApp, dia de sábado e domingo, que não tem funcionário na produção. Mas a gente lê a Bíblia e manda no mesmo grupo de WhatsApp. Que coisa tremenda. Então, eu tenho incentivado várias pessoas a todos os dias a ter culto em casa, cultos domésticos, ler Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo hoje, até questão financeira. É porque temos preguiça, igual o senhor falou, diante de tanta tecnologia, nós não usamos a tecnologia em pegar lá e escrever no Google lá sobre algo que está escrito dentro da Bíblia. A gente não faz esse tipo de pesquisa, a gente não busca mais informação. Mas hoje dá para você tirar do manual, que é a Bíblia. Cara, você como empresário fala para mim que todo dia você tira meia hora para orar com o seu pessoal. E outra coisa, é dentro do horário, tá? A gente não força. A empresa funciona 8 horas por dia. Peraí. É dentro do horário. Não é meia hora antes de começar? Não. Dentro do horário. O pessoal meu começa a trabalhar 7h30 da manhã e a gente ora até 8. Olha. A gente lê Bíblia, a gente canta hino, a gente ora. E todos os dias está aprendendo a pregar. Todos os dias. Todos os dias. Não é forçado, lá não tem funcionário forçado. Por quê? A minha vida é um testemunho. Então eles têm visto em mim o que Deus tem feito. E eu testemunho a minha vida para eles. A gente não vai falar do meu testemunho aqui, porque nós vai ficar gastando vários programas, tá? Que legal. Deus, há poucos anos atrás, quando eu fui abrir a primeira loja, Deus falou para mim, pode mandar arrancar essa calçada aí. E eu chamei uma pá mecânica, lá no prédio que eu tô hoje, chamei uma pá mecânica, ela veio e arrancou a calçada. Chegou à tarde, Walter, eu falei, Deus, eu ranquei, e agora? Como que eu vou colocar essa calçada aqui de novo? Eu ranquei, eu ouvi a voz do Senhor, ranquei a calçada. Você nem sabia o que ia fazer? Não. Tinha terminado de chegar
em Goiânia, arranquei a calçada. Tinha terminado de começar a congregar na Vila Rosa. A calçada ficou por R$5.000. Quando foi à noite, 9h30 da noite, o pessoal da igreja me ligou. Você participou de um sorteio aqui, Júnior? E você ganhou 5.000. Uau! Aí eu fui lá e falei pro cara no outro dia. E Deus tinha me falado à tarde, quando eu terminei de arrancar a calçada, que Ele mesmo mandou eu arrancar. Eu senti a vontade do meu coração. Quando eu falo Deus, é porque o meu coração, Ele me dá a oportunidade de eu sentir. Quando eu senti, eu mandei arrancar. Quando chegou a tarde, eu falei, e agora? Deus me ensinou. Deita e dorme para descansar. Porque Deus age enquanto a gente está descansando. Deitei, dormi, me ligaram. Para você ver que eu dormi cedo nesse dia. Era 9h30, 9h40 quando me ligou. Júnior, 5.000. E eu falei, Senhor, obrigado. E no outro dia o pessoal já estava fazendo a calçada. Porque a porta da minha loja era um prédio muito antigo, tinha degrau para subir. Quem estiver nos assistindo, pode olhar nas redes sociais que tem postagem lá desse conteúdo. Dá o endereço aí pro pessoal. Da Grife Fina Couro, com 2 Fs. A gente fez. E Deus tem nos abençoado, Walter. Olha. Muito. Mas lembrando, a oração está lá sempre. Então, isso é incrível, porque hoje parece que as pessoas tentam tirar Deus. Não é? Como eu vou encaixar Deus? Vamos encaixar minha fé? Não, fé é uma coisa, fé é aquilo que eu vou na igreja, eu oro lá de domingo, tudo bem. Mas negócio é negócio. Não tem como misturar negócio com fé. E você está falando que o seu negócio é intimamente ligado com Deus. Vocês oram todos os dias. Você está desenvolvendo pessoas a pregarem, né? A falar da palavra, né? E isso é fantástico, porque nós estamos falando do mundo da moda. Do mundo da moda. E moda em couro, que é um outro patamar. Não estamos falando de moda normal, de coisa... a moda em couro é outro patamar, é um outro público, não é mesmo? E outro público e tem um negócio. Se você entrar hoje na minha loja, você vai ver que é uma loja normal, mas não é uma loja direcionada a público evangélico. Tem mais isso, olha tá? Aí. A gente conseguiu... O povo, quando vê a gente falando que oramos, que buscamos a Deus, vai achar que a gente só tem vestidão, saionas. Não são assim. A gente atende todos aquele os públicos. Estereótipo de crente, né? Não tem nada a ver. Não. É moda, é coisa de primeiríssima qualidade. Você entra no showroom, fantástico. Elegância. É elegância mesmo. Não é? Elegância mesmo. E eu queria que você falasse sobre isso. Hoje você... é referência na área de couro. Na área de couro. E você costura hoje para muita gente famosa. Fazemos muitos designs para alguns cantores sertanejos, de Goiás mesmo, né? Estamos aí também vestindo jornalistas, vestimos várias pessoas hoje da área da fama. Graças a Deus, isso foi profetizado na minha vida, que eu ia conseguir exportar e produzir para pessoas famosas. Você está exportando. Hoje a gente vende. Uau! E hoje você trabalha exclusivamente com couro, né? Com couro. Hoje é exclusivamente, mas um negócio que Deus me colocou no meu coração aí vai voltar. Vou voltar com a primeira fábrica nossa, que era o conserto de roupa. Ele volta agora daqui mais ou menos até mês 7. A outra loja já está pronta. É no mesmo complexo da Grife Fina hoje. Vai abrir a alfaiataria novamente. Deus sempre nos ensina a não esquecer o passado. Eu estarei retornando ao conserto de roupa. Olha só, é incrível. E parece que hoje começar nessa área parece que um retrocesso, mas você vai continuar com a moda que você domina, não é? A Grife Fina domina essa moda em couro, e você vai ampliar, quer dizer, porque em tempos de crise, né, vamos ser realistas, conserto sempre foi uma opção tremenda.
Exatamente. Não é? Em época de crise, reforma, às vezes você emagreceu ou engordou um pouquinho, vai ter que ajustar, não tem jeito. Exatamente, Walter. Hoje a nossa roupa é alto padrão e todo mundo hoje que quer consertar uma roupa a não ser couro, que seja tecido, é alto padrão também, é um investimento. Então, Olha. é importante você ter um meio hoje para você estar atendendo o seu público. A gente é muito cobrado a retornar o serviço antigo. Tem 7 anos que o concerto fechou, mas até hoje eu tenho cliente que nos cobra. Olha, e estamos falando de uma reforma de alto padrão também. De alto padrão. Porque você sabe, todo mundo, isso é normal, engordar ou emagrecer, entendeu? E tem uma roupa que você gosta, né? Exato. E é uma roupa boa, que às vezes você usou pouquíssimas vezes e está lá novinha. E você não tem condição de usar porque saiu daquele padrão. Então, hoje vai ter uma opção também. Que tremendo, que tremendo. Eu queria que você desse aí, pode dar o endereço para o pessoal ir conhecer e visitar lá. Gente, o endereço mais fácil de nos encontrar hoje é na rede social, porque lá tem os dados, mas a nossa loja hoje fica na Nova Suíça, loja, fábrica, fica tudo na Nova Suíça. Então, se você entrar hoje, Grife Fina Couro, com 2 Fs, você vai ver, até no Google hoje, se você pesquisar Grife Fina Couro, você vai entender e vai nos localizar. Me diz uma coisa, uma curiosidade que eu sempre tenho e pergunto a todo mundo que vem aqui. Como você tem padrões cristãos muito bem definidos, você já teve problema com isso? Ou de gente que fala, não vou porque é cristão, ou você teve que deixar de fazer algum trabalho porque saía fora dos padrões? Não, eu não vou entrar nesse tipo de coisa porque eu não faço isso. Você já fez por causa da sua fé? Você já teve algum problema com isso? Walter, sempre eu peço conselho a Deus. Olha. Sempre estou orando. Falar que não é difícil hoje em Goiás a gente não ter propostas. Difícil. Na época da pandemia mesmo, a minha empresa começou a produzir máscaras. Eu tive muitas propostas de terceiros que queria comprar a nossa ideia, porque a gente começou a produzir máscaras para os funcionários, para não precisar de demitir funcionários. Então, a gente produzia em média de 500 a 600 máscaras por dia. Aí eu tive muita proposta de prefeituras por terceiros, não pelos prefeitos, mas sim por terceiros, pegar o nosso produto e vender para eles, e a gente tentar alterar valores e nota. Superfaturamento. Nisso eu não quis entrar. Isso aí foi uma das coisas que eu lembro até hoje, eu não quis entrar e falei para Deus sempre, se for para viver, teria que ser com honestidade. Eu não... Porque aqui entre a gente, né? A gente sabe que nessa crise, muita gente ficou milionário, porque saiu fora, superfaturou muito. Exato. Houve um roubo generalizado, né? Tirando proveito de uma situação calamitosa que o país estava vivendo, e gente aí enriquecendo ilicitamente. E você, por causa da sua fé, recusou isso. A minha questão mais é questão de fé mesmo. Eu sempre tive Você nunca isso. abriu mão de princípio? Não abro, Walter. Não abro, são coisas que eu não abro. Eu não abro mão da minha família e nem de princípios. Primeiro, a minha primeira ideia de tudo hoje é a família. A minha família e em seguida meus princípios. Que tremendo. Éder, foi uma alegria muito grande ouvir o seu testemunho de uma empresa hoje que é referência aqui em Goiânia, na moda em couro, né? Que Deus continue te abençoando tremenda, rica e poderosamente. Foi um grande prazer receber você aqui. Obrigado para todo mundo e nos segue e nos acompanhe. Isso. Nós vamos para um intervalo, voltamos já, não sai daí.
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Olá, estamos de volta e agora você está no Momento Prosperando, aquele tempo onde trazemos uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu quero falar sobre posição em Cristo. Quem é você? Quem é você? Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Você é o que você crê. Hoje todo o trabalho do inimigo é para desvalorizar. Hoje quanta gente com depressão, vivendo mal. Talvez eu esteja falando com gente aqui que hoje está passando por momentos de crise. Há uma frase que nos acompanha há muitos anos. Não é por causa da pandemia. Não estou em crise. Eu tenho essas camisas, né? Nós usamos nos nossos seminários. Não estou em crise, estou em Cristo. E para mim isso é uma declaração profética. Eu não vivo em crise. Eu vivo em Cristo Jesus. E eu sei que muita gente hoje, por não saber sua identidade, quem é, ou ter problemas com a sua identidade, vive em crise, vive em depressão. Quando o texto da palavra diz, assim como você imagina na sua mente, você é. Se você acha que não dá mesmo. Se você acha que não pode mesmo. Se você acha que não consegue, eu digo, nem tenta, porque você não vai conseguir. É assim que funciona. O que você crê, né, é o que... Jó fala uma coisa que eu acho tremendo. Ele diz assim, o mal que eu temia me sobreveio. Você já viu como a gente vive suspeitando, temendo, crendo que algo ruim vai acontecer? E parece que acontece mesmo. Outro dia eu estava falando com a minha esposa, ela falou, é incrível, né? Parece que quando a gente imagina coisas ruins, acontecem mais rápido do que quando a gente imagina coisas boas, não é? Nós fomos criados, né, para ter medo, para desconfiar, para não acreditar. Parece que tudo e todos são contra nós. E posso falar uma coisa? Quando Deus não está na sua vida, quando Ele não faz parte da sua vida, parece que é exatamente isso mesmo que acontece. A falta de credibilidade no amanhã. O que vai acontecer? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Será que eu tenho condições de pagar os meus compromissos, sustentar minha família, criar meus filhos, né? Conseguir terminar na faculdade, comprar a minha casa, comprar o meu carro? Quantos questionamentos a gente tem sobre o amanhã, e a gente vê pessoas se desesperando porque não tem fé no amanhã, não creem e não tem nenhuma base para crer, porque Jesus é a nossa rocha, é onde nós nos estabelecemos, é onde nos firmamos. Há um cântico que nós costumamos cantar nas nossas igrejas, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Parece uma frase tão
simples, mas não é. Porque ele vive e está em mim. Porque ele vive, ele venceu a morte, que era o último obstáculo. Ele venceu isso para provar que até sobre a morte eu teria vitória. E ele está todos os dias ao nosso lado. A última promessa que foi feita, quando Jesus, antes de subir ao céu, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E eu queria dizer uma coisa. Faça chuva, faça sol, a coisa esteja saindo do jeito que você planejou ou não esteja saindo do jeito que você planejou, esteja frio, esteja calor, não importa, ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, essa é uma promessa que tem data de validade. Ele diz: eu vou estar com você. E porque ele venceu até a própria morte, eu sei que em todas as coisas, e Paulo diz: em todas as coisas eu já fui feito mais que vencedor. Como é tremendo quando você pode descansar, quando você pode descansar em Deus. Amigo, eu estou falando com você que hoje talvez esteja atribulado, procurando um norte, procurando uma saída, um escape e não encontra. O próprio salmista Davi teve um dia, ele escreve: eu olho para os montes e eu pergunto: de onde me virá socorro? Fala a verdade. Tem dias que eu olho para os lados procurando uma saída e um escape e eu não encontro. Jesus veio para mudar isso, para mudar sua história, para dizer: ei, eu estou aqui, eu tenho algo tremendo para a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Pai, eu oro por este homem, por esta mulher que está aí, clamando por uma saída, por um escape, não sabe para onde ir, talvez não tenha uma imagem de si mesmo, não sabe que é amado, não sabe que é querido do Senhor, e de que o Senhor está aí esperando para ajudá-lo, para tomá-lo pela mão, para guiá-lo, para conduzi-lo, para levá-lo à vitória. Pai, eu quero abençoar este homem, essa mulher, esse jovem, esse empresário, esse micro, pequeno ou grande empresário, não importa. Todos eles têm problemas e talvez ele esteja numa encruzilhada sem saber para onde ir. Eu o abençoo. Eu digo hoje, em nome de Jesus, que haja uma definição, uma saída, um escape. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Fique aí, não saia, a gente volta já já. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Olá, estamos de volta, finalizando o nosso programa. Eu queria deixar aqui os nossos contatos. Você pode falar nas nossas redes sociais, Pastor Walter Oliveira, no Instagram, PR Walter Oliveira, né? No nosso Facebook, Pastor Walter de Oliveira. Tem essa mudançazinha, né? No Facebook. Você pode entrar nos comentários.
Se você gostou, diga que gostou. Se não gostou, pode falar também. Não tem problema nenhum. E se tiver um comentário, comente. Mas use os comentários também para pedidos de oração. Nós vamos estar orando. Quanta gente chega para mim e fala assim, eu queria... Pode usar lá para comentar. Se você é pastor, se você quer ter um seminário na sua igreja de libertação na área financeira, pode entrar em contato conosco. Será a maior alegria poder servi-lo. Quero desejar a você uma semana maravilhosa, abençoada. E nós nos vemos na próxima semana com um tema maravilhoso e um outro convidado especial como foi hoje. Deus te abençoe, tremenda, rica, poderosamente.